Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Hoje vocês vão cansar de ver a gente um pouquinho aqui na frente. Mas é com muito amor no coração e com muita alegria que a gente está aqui hoje, né? Nós sabemos que passamos por um mês aí de muitas férias, né? Mas que bom que muitos irmãos têm podido aproveitar o momento com a família, né? E fico feliz por ver os irmãos aqui, porque mesmo nesses momentos, né, onde estamos em menor número, nós temos a certeza da presença de Deus conosco. Amém? E o importante para nós, como igreja, é podermos apresentar o melhor do nosso louvor e adoração a Deus. É isso que nós temos constantemente falado, né? Eu tenho certeza que tem ficado no coração de cada irmão. Que essa noite seja uma noite de muita alegria para todos nós. Alegria por poder louvar ao Senhor. Alegria deles nos dar a vida. Alegria de nos dar a saúde, de estarmos juntos. A gente escuta tantas coisas que não são boas, né? Tantas situações de tristeza que as pessoas têm passado, de luta. Nós também temos passado. Mas Deus tem concedido vida, tem concedido esperança, tem permitido que nós como igreja estejamos sempre juntos. Isso é motivo de grande alegria para nós, como igreja, né, como filhos de Deus. Gostaria de ler com os irmãos um texto, na verdade um versículo, que está no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. A palavra de Deus nos diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ler novamente? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam
o seu nome. Aleluia. Louvor e adoração, muitas vezes nós nos colocamos numa situação de que isso parece estar tão presente, né, na nossa vida, e o sentido de tudo isso muitas vezes se perde. Nós expressamos gratidão, nós expressamos amor a Deus quando nós louvamos, quando nós adoramos. O louvor, a adoração, ele tende a nos levar a uma vida de consagração a Deus. Para louvar a Deus, muitas vezes a gente busca primeiramente por Ele, a gente se coloca em oração, para que a nossa adoração, nosso louvor chegue até Ele. Eu sei que muitas vezes nos sentimos tão impotentes no momento de buscar a Deus, parece que nós nos sentimos incomodados, às vezes pela situação que vivemos, né? pela dificuldade do dia a dia, pela busca que muitas vezes não é a que gostaríamos. Mas um sacrifício de louvor, ou seja, uma atitude de louvor, ela parte de uma boca, de lábios aqui, que confessam o nome de Jesus, que diz: Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e a Ti eu quero louvar, a Ti eu quero adorar. Uma vida de consagração a Deus, uma vida de quem busca louvar de todo o coração, de quem tira de si, dos seus ombros, do seu coração, aquilo que é ruim, que nós trazemos com a gente. Somos sim pecadores e sabemos que isso está dentro de nós, mas no momento que nos colocamos prontos a adorar e a louvar ao Senhor, nós buscamos tirar o melhor de nós, a consagrar a Deus aquilo que é de melhor que nós temos. E quando saímos em missão, e quando buscamos fazer a vontade de Deus, que é levar a sua palavra, certamente o fato de termos colocado na presença de Deus, de louvá-lo e adorá-lo, e pedir a Ele: Senhor, conduz a minha missão, a minha obra, conduz aquilo que eu preciso fazer aqui. Sem Jesus, nós nada somos. E que nessa noite, meus irmãos, nós não olhemos para o lado, eu pedi através da oração que nós tivemos ali agora, né? Falei para a Sueli, falei que os irmãos não olhem para nós, que somos imperfeitos, mas coloque o seu coração e o seu louvor, o melhor que sair da sua boca, dos seus lábios, para adorar o único que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É uma oportunidade a mais que nós temos de expressar esse amor, que eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós temos transbordando em nosso coração por Jesus. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui numa noite aí tão gostosa, um inverno tão caloroso, né? Poderíamos fazer tantas outras coisas, mas se nós estamos aqui, Deus nos motivou a estarmos juntos como igreja, como comunidade, para louvar e adorar, para consagrar a nossa vida, para entregar a Deus a nossa vida e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que a sua missão, que a minha missão seja sempre colocada por Deus nas nossas mãos, guardado por Ele, e que em nome de Jesus possamos a cada dia da nossa vida louvá-lo, a cada manhã, a cada novo começo, louvando e adorando o Senhor, para que a nossa vida seja uma vida consagrada a Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida nessa noite, que Deus possa estar conosco, que o Espírito Santo do Senhor esteja presente aqui, porque se não for dessa forma, é em vão estarmos aqui. Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos iniciar nosso momento de louvor e adoração. E nós precisamos aqui que os irmãos cantem com toda a força, nos ajudem nessa noite, que nós estamos num grupo bem pequeno. Eu sei que os nossos irmãos que estão longe estão orando por nós, estão também intercedendo para que esse culto seja um culto, uma bênção, seja um momento de glória, um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Mas agora a força do ministério do louvor está nas vozes dos irmãos, então nós queremos que cantar juntos. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar
e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom que Deus nos deu a bênção da oportunidade de estarmos aqui. E eu quero, nesse dia, que nós reunimos para louvor a Deus, fazer deste momento uma oportunidade também para colocar diante dEle as nossas vidas, pedindo para que Ele nos use, né? Eu estava aqui feliz vendo este casal, este simpático casal. Mas não precisa fazer barulho, eu vou fazer elogio, mas sem que você faça barulho. Eu louvo a Deus pela vida do Fernando, da Suelen, que coisa boa, né? Eu louvo a Deus. Penso que Deus é maravilhoso, maravilhoso, né? Nós temos os nossos irmãos Lube, a família, né, que nos auxilia no nosso ministério de música, estão em viagem no sul. E que bom que Deus levantou vocês com ousadia. Eu estava falando ali com a Priscila sobre a tensão, né, que vocês poderiam estar. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus traga paz e faça de vocês vidas que realmente possa trazer a igreja, ou levar a igreja a louvor, a adoração, porque Ele tem um plano, um propósito. Ele sabe como lidar, como fazer. A igreja é dele. Nós ficamos preocupados às vezes, mas esquecemos que a igreja é dele. Que o Senhor, nesse dia, possa trazer uma alegria para o nosso coração, gerar crescimento. Certamente Deus vai gerar crescimento. Deus gerará a boa vontade dele em nosso meio, e o nome dele há de ser glorificado. Amém? Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus de forma responsiva. E eu quero convidar vocês para mais uma vez se colocarem em pé reverentemente para a gente ler a palavra do Senhor. Antífona de número 11 é a leitura que nós vamos fazer da palavra do Senhor. Antífona de número 11, eu vou fazer a primeira leitura e vocês farão a segunda leitura, por favor. Ok? Se vocês quiserem nos ajudar, seria bom. Sim. Leitura de número 11.
Eu faço a primeira leitura, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos, todos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Os amados poderão assentar-se, por favor. Irmãos, este salmo ele nos convida a um tempo de arrependimento, de confissão de pecados. O que é interessante nestes salmos é que a primeira coisa que o salmista faz é reconhecer que é pecador. Não tem perdão sem que primeiro você reconheça que é pecador e sem que você se arrependa. Que pecado Deus vai perdoar se você não reconhece que é pecador? Como é que Deus pode perdoar algo que você mesmo não admite? E pecado não é só por aquilo que nós fazemos, mas o pecado por aquilo que nós deixamos de fazer. Pensa na nossa responsabilidade. Nós que conhecemos ou dizemos conhecer o Senhor, quais são as nossas omissões com relação à missão, com relação ao louvor, com relação ao compromisso com a caminhada da fé? Eu não sei o que é que você tem na mente, no coração para este momento de confissão, mas eu gostaria primeiro que você se perguntasse: eu preciso do perdão para quê? Bom, então se eu admito que preciso de perdão é porque eu tenho pecado. E qual é o pecado? E com que sinceridade, com que verdade eu me coloco diante de Deus para receber o perdão? Ore alguns instantes silenciosamente. Apresente a tua vida ao Senhor em confissão de pecados. O Senhor sabe, Deus, o que cada um está colocando diante do teu altar.
E o Senhor sabe com que propósito. Nós cremos no perdão do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos assista com o Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito possa nos convencer do erro, do pecado, de forma que nós tenhamos esta tranquilidade de colocar no Teu altar aquilo que nos separa do Senhor, aquilo que nos distancia um do outro, aquilo que nos impede fazer com que outras vidas conheçam o Evangelho através do nosso testemunho. Nós colocamos no Teu altar. Nós oramos, Deus, não porque confiamos em nós, mas nossa confiança está na pessoa de Jesus, que nos amou até a morte de cruz, derramou seu sangue precioso pelos nossos pecados. É por causa dele, é confiado nele, é que nós nos apresentamos a Ti, na certeza do perdão. Que o Senhor possa fazer com que este perdão em nós nos desperte, nos levante em poder, para louvar, para glorificar e para Te servir. Esse é o nosso propósito, é o nosso desejo. Nós nos colocamos assim humildemente diante do Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Eu vou tirar um pouquinho o microfone aqui para eu contar uma historinha para vocês. No dia de ontem e no dia de hoje, foi um dia intenso, né, pastor? Um dia que eu acho que eu nunca toquei tanto violão em toda a minha vida. Apesar de ter começado a aprender violão aos 10 anos, o violão é mais um objeto de decoração do que algo que funciona, pelo menos por mim, né, em casa. E hoje pela manhã eu estava aqui, eu falei, nossa, eu nem me preparei para esse momento de louvor. O que eu vou falar para a igreja? E veio uma palavra na minha cabeça sobre o eis-me aqui. Quantas vezes nós já não oramos, ouvimos a respeito dessa palavra também, e nós nos colocamos na presença de Deus e falamos assim, Senhor, eis-me aqui. E o eis-me aqui, ele vem seguido de um desafio. Nós somos desafiados por Deus a fazer algo na obra dele. E eu quero te fazer uma pergunta até muito familiar. Você já foi desafiado, sim ou não? O Lube que não está aqui, mas para que vocês não sintam falta dele, você já foi desafiado, sim ou não? Eu creio que sim. E talvez os nossos olhos estivessem fechados para o desafio que Deus coloca nas nossas mãos. Irmãos, não é fácil sair da zona de conforto. É muito mais fácil eu pegar o microfone, mesmo sem qualquer técnica, e quando eu acho que vai ficar ruim, eu afasto, eu volto. Mas Deus me desafiou nesse final de semana a estar aqui. E a minha consciência o tempo todo foi que, apesar de toda imperfeição, apesar de toda falta de prática, era para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. E isso é o que nós temos, esta é a oportunidade que nós temos neste momento, de louvar e exaltar ao nome do nosso Senhor. Porque eu poderia me dedicar ao violão para levar pessoas a cantarem músicas em situações em que elas não estariam glorificando ao nosso Deus. Mas Deus me permitiu estar aqui, mesmo na minha falta de técnica, levando vocês, sendo instrumento dele para que vocês pudessem exaltá-lo, louvá-lo de todo o coração. Por isso eu desafio vocês nessa noite a se colocarem em pé, a nos ajudarem a exaltar o nosso Deus de todo o coração. Amém? Glória
Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Amém. Amém, aleluia. Como é bom. Irmãos, graça e paz, boa noite para todos. Enquanto o Fernando e a Suelen estavam ministrando, eu fiquei pensando muito que a igreja é um relacionamento de família, né? A igreja é uma família. É muito interessante quando faltam algumas pessoas e a gente parece que sente falta
Está faltando alguma coisa. É mais estranho ainda quando a gente não pode vir. Há 3 domingos atrás, mais ou menos, eu tive Covid. E embora o tempo de isolamento agora tenha diminuído um pouco, né? Acabou pegando numa data e acabou pegando no domingo. Então, no domingo eu não pude vir. E é muito estranho porque, dá domingo 9 horas, você não sabe o que fazer. Você está tão acostumado, não acostumado apenas mecanicamente, mas acostumado a ver as pessoas, a cumprimentar, a abraçar, a se relacionar, a conversar, a brincar. Deu domingo 7 horas da noite, o que eu vou fazer? Parece que a gente fica travado, né? Mas Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando a Ele. Isso é motivo de muita gratidão. E essa expressão de gratidão e de louvor, sem dúvida, ela deve nos levar a uma vida de consagração e uma vida de missão. Amém? Por isso eu quero compartilhar com vocês, para a mensagem de hoje, o texto que está no Salmo 32. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, eu quero entregar a minha vida diante do Senhor neste momento. Quero entregar também a vida destes irmãos, dessas irmãs que estão aqui nessa noite, que nós possamos ter um coração aberto, não apenas para aprender mais a Tua Palavra, não apenas para escutar a Tua Palavra, mas que nós possamos ouvir a Tua Palavra e nos motivar para colocarmos ela em prática na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar essa reflexão fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já tentaram esconder alguma coisa de alguém? Talvez um presente, talvez presente para os filhos, em época de Natal, por exemplo, para tentar fazer uma surpresa para alguém. Vocês já tentaram esconder alguma coisa que vocês fizeram? Alguma coisa boa ou alguma coisa errada? Já tentaram esconder? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estudava numa escola aqui da cidade que hoje não existe mais. E a escola ela tinha umas regras assim, como toda escola tem, né? De uniforme. Então, era uniformizado. E era obrigatório que os alunos fossem de sapato fechado. Uma sandália ou um tênis, um sapato fechado. E eu tinha
um costume de querer ir de chinelo para a escola. Algumas vezes eu consegui, porque eu tinha esse costume, não sei. Algumas vezes eu conseguia ir escondido da minha mãe. Algumas vezes deu certo, passava ali por ela e ia. Até que um belo dia, a diretora dessa escola, que era muito brava por sinal, pegou. O que ela fez? Ligou para minha mãe. A partir daquele dia eu nunca mais usei o tal do chinelo para ir para a escola. Aprendi a ir de tênis e a usar sapato fechado até hoje. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos a tendência de esconder algumas coisas que a gente faz das pessoas. E eu quero perguntar para vocês já tentaram esconder alguma coisa de Deus? Uma coisa que nós tentamos esconder de Deus, por algumas vezes, são os nossos pecados. Nós fazemos algo errado e, assim como Adão e Eva, naturalmente nós tentamos nos esconder. Nós sabemos nos nossos corações que Deus é santo, que Deus é bom, que Deus é justo. Então nós tentamos esconder a nós mesmos e tentamos esconder os nossos pecados de Deus. Mas é claro que uma hora ou outra isso falha, justamente porque nós não podemos esconder os nossos pecados de Deus. Nós não podemos esconder nada de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. E este salmo que nós lemos, é um salmo de Davi, nos fala sobre cobrir ou encobrir o pecado. Davi nos diz a respeito do caminho certo de cobrir o pecado e também fala sobre o caminho errado de cobrir o pecado. Ele nos diz como nós tentamos esconder os nossos pecados de Deus, mas ele também nos fala como Deus se oferece para esconder, para apagar os nossos pecados de nós mesmos. Por isso, eu queria que nós olhássemos para esse salmo juntos. E eu quero destacar com vocês 3 características do que seria cobrir o pecado. A primeira delas, o salmista nos traz as bênçãos que experimentamos quando Deus cobre o nosso pecado. Vejam os versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Davi diz que a pessoa é bem-aventurada. Davi proclama a bem-aventurança daquelas pessoas que deixam que Deus cubra ou que Deus apague o seu pecado por elas. A palavra bem-aventurado, ela se refere a um estado de alegria, de plena alegria. Se refere a um estado de plena felicidade. Não é a felicidade passageira que a gente tem com coisas aqui no mundo, mas é uma alegria completa, é uma alegria plena, é uma alegria em Jesus. Davi diz que bem-aventurados são aqueles que têm a transgressão perdoada. Não seria bom que a gente estivesse livre do nosso passado? Todos nós cometemos erros na vida, mas às vezes esses erros nos perseguem, esses erros se agarram a nós, esses erros muitas vezes nos sobrecarregam. Se nós pensarmos em alguém que tem um histórico criminal, esse erro, esse histórico, pode impedir ele de ter um emprego. Hoje em dia, no Departamento de Recursos Humanos das empresas, é muito comum que eles façam uma busca, uma ficha, inclusive em rede social, para ver o que a pessoa está fazendo, para ver o que a pessoa fez. Uma pessoa que tem um histórico criminal pode ter problemas em arrumar um emprego. Uma pessoa que tem problema, por exemplo, um histórico ruim de direção,
Quando vai fazer um seguro, o que acontece com o valor do seguro? Sobe lá no alto. Um histórico de crédito ruim pode impedir você de fazer um empréstimo, de fazer um financiamento. Um estudante na escola ou na faculdade que teve uma reprovação vai ter problemas para ter uma bolsa de estudos, para fazer um intercâmbio no exterior. Não seria bom se nós tivéssemos alguém que entrasse na nossa vida e limpasse a nossa ficha, se podemos dizer assim, dando um começo novo, deixando que nós pudéssemos começar tudo de novo? Davi diz que Deus se oferece para fazer isso por nós, com os nossos pecados. É como se Deus pegasse os nossos pecados e levasse esses pecados para longe de nós. A palavra coberto, muito mais do que significar alguma coisa que está escondida, uma coisa que está oculta, significa que esses pecados são levados para longe. O registro desses pecados são apagados, são cobertos, são escondidos da nossa vista. Davi fala também da bênção que é ter um coração limpo. Se pararmos para pensar, o coração é o centro de todas as coisas. Se guardamos coisas ruins no coração, se guardamos ódio, se guardamos rancor, se guardamos falta de perdão no nosso coração, nós não temos um coração limpo. A maioria dos corações pode pesar muito contra nós mesmos. Muitas vezes as nossas consciências podem nos condenar. Sentimos o nosso coração manchado, sentimos o nosso coração sujo por dentro por causa do pecado. Davi fala de uma pessoa com o coração limpo diante de Deus. Deus não considera o pecado dessa pessoa contra ela. E muito mais do que uma pessoa que é 100% santa, até porque a gente sabe que não é possível isso, o coração limpo é um coração disposto a ser honesto e é um coração disposto a confessar diante de Deus os pecados quando nós erramos. Isso é o que acontece quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus. Não existe mais um esconderijo. Nós não estamos nos escondendo de Deus. Nós não estamos querendo enganar Deus. Nós abrimos o nosso coração. E quando abrimos o nosso coração diante de Deus, nós nos tornamos vulneráveis ao Senhor. E Deus, em resposta a isso, diz: eu não trago nenhuma acusação contra você. Eu não coloco nenhum pecado na sua conta. Você está perdoado. Você é livre em Jesus. Isso nos diz muito a respeito de uma ficha limpa e de um coração limpo. Será que na nossa vida nós temos tentado por nós mesmos limpar a nossa ficha, limpar o nosso registro diante de Deus? Por nós mesmos ter um coração limpo diante de Deus? Ou será que nós estamos de fato nos rendendo a Deus, esperando que Ele faça a sua obra em nós? Essas são as bem-aventuranças daquele cujo pecado é coberto por Deus. Uma segunda característica de cobrir o pecado, que Davi em seguida coloca, são os fardos que nós carregamos quando nós mesmos, pelas nossas próprias forças, optamos por cobrir o nosso pecado. Interessante que Davi fala sobre isso a título de um testemunho. Nós não sabemos ao certo quando isso aconteceu, quando esse relato que ele nos traz aconteceu, mas alguns estudiosos comentam que esse foi o período em que Davi se refere às consequências do pecado de adultério com Batseba, quando ele cobiça a mulher do general Urias
e depois, vendo o seu pecado, ao invés de se colocar diante de Deus, ele articula para de alguma forma mandar Urias para a batalha e Urias morrer na batalha. Então, Davi está testemunhando o que aconteceu com ele, os fardos que ele carregou, o peso que ele teve, quando ele, por suas próprias forças, decidiu cobrir o seu pecado. Vejam nos versos 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vejam que Davi estava carregando um peso muito grande quando ele tenta encobrir o seu próprio pecado. Primeiramente, ele fala de um momento em que ele ficou em silêncio diante do Senhor. Esse não foi um silêncio de submissão, não foi um silêncio de alguém que estava esperando uma resposta diante do Senhor, até porque esse é um bom tipo de silêncio. Mas em vez disso, o silêncio de Davi, nesse momento, foi o silêncio de alguém que reteve, ou seja, de alguém que ficou, que segurou a confissão do pecado diante de Deus. Ao invés de se prostrar diante de Deus, ao invés de colocar a sua situação diante de Deus, Davi preferiu o silêncio. Existem várias razões por que nós podemos conter a confissão do pecado, porque nós podemos reter, deixar para nós a confissão do pecado. O orgulho pode ser um deles. Às vezes simplesmente nós não queremos admitir diante do outro, diante de Deus, que estamos errados. Em outros momentos nós podemos segurar a confissão do pecado por uma sensação de desespero, por uma situação que está causando um borbulhamento no nosso coração, por uma situação que está chacoalhando o nosso coração, que está chacoalhando a nossa vida. Muitas vezes nós podemos estar tão tomados de culpa pelo erro. Eu fiz uma coisa tão errada, tão ruim, que não é possível que Deus me perdoe. Ou que eu tenha vergonha de me apresentar diante de Deus, meu passado, a minha vida. Imagina, Deus não vai me perdoar. Nós não sabemos qual foi o caso de Davi, mas de qualquer forma, ele experimentou um tempo de silêncio. E ele diz que foi um tempo desperdiçado, porque o pecado que não é confessado tem um efeito muito forte sobre a nossa vida. O pecado não confessado desperdiça as nossas forças da saúde física, muitas vezes. Existem muitas doenças psicossomáticas, que são doenças causadas justamente por situações que acontecem conosco. Situações em que nós não perdoamos, situações em que nós não confessamos o nosso pecado a Deus, que nós não entregamos a nossa vida a Deus. Certamente, quando nós seguramos a confissão do pecado para nós, isso nos deixa para baixo. Mas nesses versos, Davi não fala só sobre um efeito desperdiçador do silêncio, mas ele fala também sobre o cansaço da culpa que caiu sobre ele. A Bíblia diz que ele sentiu o peso constante da mão de Deus sobre ele. A imagem da mão de Deus aqui se refere à imagem da mão disciplinadora de Deus. Embora hoje, em muitos lugares, se fale sobre um Deus que é um Deus de amor, é um Deus que ama, é um Deus que acolhe, glória a Deus por isso, porque sabemos que isso é verdade. Mas não se tem falado muito sobre arrependimento de pecados, sobre a necessidade de transformação de vida. Talvez não haja nenhuma pregação
haja a pregação da mão de amor de Deus, mas não da mão disciplinadora de Deus. E sabemos que Deus nos disciplina, sim. Talvez todos nós aqui já tenhamos experimentado alguma vez a mão disciplinadora de Deus. Deus faz isso porque Ele nos convence do pecado. Se nós nos recusarmos a lidar com Ele, então Ele nos disciplina para o nosso próprio bem. Davi estava lidando com a disciplina do Senhor. Davi sabia que ele estava errado, sabia que tinha que ser sincero diante de Deus, sabia que tinha a oportunidade de se colocar diante de Deus, mas ele estava se recusando a lidar com isso. Então a mão de Deus ficou pesada sobre a vida dele. Quanto mais tempo retemos a confissão dos nossos pecados, mais pesada a mão de Deus fica. E sabe por quê? Porque Deus nos ama demais para deixar com que nós continuemos em pecado. Ele nos convence do pecado pelo Espírito Santo. Ele nos lembra do seu amor e Ele nos disciplina quando precisa. Ele nos atrai de volta para Ele. Se nós respondermos a esse chamado, teremos alegria, teremos paz, somos bem-aventurados. Mas quando resistimos ao Espírito de Deus, nós até podemos encontrar sim uma alegria, podemos encontrar sim uma paz, mas são passageiras, certamente vão desaparecer. E Davi não estava feliz aqui, ele estava cansado da culpa, e mesmo assim ele se recusou a confessar o seu pecado diante do Senhor. Mas existe um ponto de virada. Finalmente Davi chega a um ponto de ruptura. Davi destaca a maravilha e o alívio que ele experimentou quando ele confessou o seu pecado diante do Senhor. Davi passou do desperdício de silêncio, Davi passou do cansaço da culpa. Os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi passou disso para um estado de confissão. Davi finalmente se abriu, ele confessou o seu pecado e experimentou o doce alívio do perdão. Ele parou de encobrir, parou de tentar encobrir o seu pecado de Deus e pediu para que Deus pudesse encobrir o seu pecado, para que Deus pudesse fazer isso por ele. De fato, não existe alegria quando a gente tenta encobrir os nossos próprios pecados. Podemos pensar em pecados enquanto coisas erradas que nós fazemos, enquanto coisas que nós fazemos. A gente tem a tendência sempre de pensar em pecado como atitudes ruins. De fato, são pecados. Mas um pecado que nós também temos que pensar é o pecado da omissão. Talvez nós poderíamos estar experimentando mais de Deus. Talvez nós poderíamos estar avançando, poderíamos estar perdoando, poderíamos ser mais ativos, mais participantes, não de uma forma mecânica na vida da igreja, porque fazer as coisas de forma mecânica é relativamente fácil, a gente acostuma. Mas nos rendendo de fato a Deus, entendendo a importância, entendendo o interesse que Deus tem na minha vida e na sua vida, o pecado da omissão é tão grave quanto o pecado de agir fazendo coisas que são erradas. Nós não podemos ser omissos. Muitas vezes somos omissos na própria proclamação da palavra, na própria proclamação do Evangelho, na falta de perdão, na falta de rendição, em ter um coração aberto, um coração disposto, um coração quebrantado diante do Senhor, um coração, como alguns dizem, amolecido. Um coração quebrantado é um coração amolecido. E é um coração amolecido porque é só num coração amolecido que a palavra de Deus pode entrar. A gente tem que quebrar aquela casca, né?
que muitas vezes está no nosso coração. Não há alegria quando nós, pelas nossas próprias forças, tentamos encobrir os nossos pecados. Primeiro de tudo, porque nós não podemos fazer isso. Nós não somos capazes de fazer isso. Tentamos, sim, insistimos no erro, sim, mas nós não somos capazes. Encobrir o pecado está além do nosso poder, está além das nossas habilidades. Em Provérbios capítulo 28, no verso 13, nós lemos: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Que bom nós sabermos que Deus é um Deus aberto. Deus é um Deus que está disposto a encobrir o nosso pecado, seja fazendo coisas ruins, seja sendo omisso, sendo omissa. Nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus, assim como Davi fez. E a terceira e última característica de cobrir o pecado que eu quero pensar junto com vocês é a resposta de Deus quando nós permitimos que Ele cubra o nosso pecado. Isso está sendo falado nos versos 6 a 11. A partir do verso 6: sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem, todos vocês que são retos de coração. A resposta de Deus, quando nós nos abrimos diante dele, é que nós estamos cercados pela proteção. Davi muda o seu relato, que antes era um testemunho, agora para uma exortação. A exortação é como se Davi, no bom sentido, estivesse nos chamando a atenção para alguma coisa. Então, mudando o seu relato de um testemunho para uma exortação, Davi, que acabou de compartilhar o seu testemunho sobre como ele finalmente teve a atitude de confessar o seu pecado diante de Deus, que bênção foi essa atitude, conhecer o perdão do Senhor. Agora ele nos chama a atenção, agora ele nos exorta para que nós possamos fazer o mesmo. A exortação é direcionada para o piedoso. Piedoso, muito mais do que aquele que faz boas obras, faz obras de caridade. Se nós pegarmos na linguagem original, o piedoso são as pessoas pertencentes a Deus. Os piedosos são aqueles que confessam os seus pecados e clamam a Deus por libertação. Os piedosos não são santos. Os piedosos são aqueles que têm disposição para permitir que Deus haja no coração, para que Deus haja na vida deles. Esses são os piedosos. Davi coloca uma frase bastante interessante. No verso 6, em tempo de poder te encontrar. Ou, em outras traduções, enquanto Deus pode ser encontrado. Uma coisa estranha, porque nós falamos no início que Deus é onisciente, onipotente,
e onipresente. Mas será que existe algum momento em que Deus não pode ser encontrado? Como se Ele está em todos os lugares? Ele sabe de todas as coisas e Ele tem todo o poder. Claro que não existe um momento em que Deus não pode ser encontrado. Davi está nos exortando para a urgência desse chamado. Talvez seja uma exortação para que nós possamos fazer isso agora, para que nós não empurremos com a barriga, né, como diz a expressão popular, para que nós não deixemos para depois. É uma outra maneira de Davi dizer: hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia da tua libertação. Nenhum de nós tem certeza daquilo que pode acontecer amanhã. Nós estamos vivendo, né, esse momento da pandemia, vivemos um momento muito mais triste, talvez, um momento muito mais, né, perigoso. Era muito estranho, por exemplo, estar aqui na igreja, né, pastor pregando, o ministério de louvor ministrando e não ter ninguém aqui. Era uma coisa estranhíssima, né? Claro que para quem está assistindo, isso é comum, né, normal, mas o fato de não ter ninguém era muito estranho. A doença, o Covid, ainda está atingindo pessoas. Nós estamos vendo ainda vidas sendo perdidas, pessoas morrendo. Me parece que esse relato de Davi é um relato que mostra uma urgência muito grande para nós hoje também. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que nós temos para permitir que Deus cubra os pecados por nós, cubra os nossos pecados por nós. É como se Davi estivesse nos exortando a responder agora mesmo, a nós confessarmos agora mesmo, a clamarmos a Deus, enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Pode ser, e essa talvez seja uma palavra um tanto quanto dura, mas pode ser que o dia de amanhã não exista. Nós precisamos encarar isso. Nós precisamos encarar e aproveitar o nosso dia em Jesus. Davi também nos diz que quando as águas subirem, elas não chegarão até nós. Sabe por quê? Porque nós escondemos os nossos pecados em Deus. Davi não está dizendo que nós não vamos ter águas. Davi não está dizendo que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter tristezas, infelicidades. Mas Davi está dizendo que a presença do Senhor, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da doença, mesmo diante das tristezas, é o que faz a diferença, para que nós possamos continuar caminhando rumo ao alvo, que é Jesus. Quando nós permitimos que Deus cubra os nossos pecados, Deus também nos cerca com um amor. É um amor que promete nos ensinar, promete nos aconselhar, promete estar junto conosco no caminho. Ao contrário de um cavalo ou de uma mula, que são seres irracionais, que só são dominados pela força, pelo uso que Davi coloca, dominados com freios e cabrestos. Deus nos dá a chance de sermos dominados, mas pelo amor dele, pela presença dele, pela sua presença quando nós estamos caminhando. Por isso, Davi nos chama a atenção para que nós possamos suavizar o nosso coração, para que nós possamos ter um coração quebrantado, para que nós possamos ser rápidos em confessar, prontos para nos arrependermos e dispostos a voltarmos ao Senhor. Quando nós temos essa disposição, quando nós temos essa atitude, quando nós confiamos no Senhor, Ele nos cerca com o seu amor e com a sua proteção. Davi termina o Salmo no verso 11. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração.
novamente, os justos não são santos, não são aqueles que não pecam. Os justos são aqueles que têm uma ficha limpa diante do Senhor. Os retos de coração são aqueles que têm um coração limpo. E assim Davi fecha o salmo. Quando nós permitimos que Deus cubra o nosso pecado, nós experimentamos as bênçãos de termos uma ficha limpa e um coração limpo diante do Senhor. Mas quando nós, pelo nosso próprio desejo, tentamos cobrir os nossos próprios pecados, nós experimentamos o desperdício do silêncio e experimentamos o cansaço da culpa. Mas quando nós quando nós confessamos os nossos pecados e permitimos que Deus cubra os pecados, nós somos cercados pela proteção e também somos cercados pelo amor de Deus. Nós podemos nos perguntar, falamos muito que Deus pode cobrir os nossos pecados. E podemos nos perguntar então, como Deus faz isso? Como Deus pode simplesmente pegar os nossos pecados, levar esses pecados embora e apagar esses pecados completamente? Como Deus pode cobrir os nossos pecados dessa forma? E a resposta é Jesus. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos próprios pecados. Jesus levou os nossos pecados por nós e levou esses pecados para longe, para bem longe. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo, na cruz, para que nós pudéssemos morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver para a justiça do Senhor. Isso é o que acontece quando nós temos fé em Jesus, nos abrimos diante do Senhor e permitimos que Ele possa cobrir os nossos pecados. Por isso eu queria que nós abaixássemos a nossa cabeça nesse instante, para que nós tenhamos um momento de oração. E eu queria que nós pensássemos juntos, pensando que o pecado não é necessariamente fazer coisas erradas, mas o pecado é omitir. O pecado é omitir a nossa missão, é omitir o quanto nós poderíamos estar avançando no Senhor. E eu queria perguntar, quem está cobrindo o seu pecado? Você já pediu a Deus para que Ele possa cobrir o seu pecado em Jesus? Ou será que nós temos jogado o jogo do silêncio com Deus, tentando encobrir os nossos próprios pecados, falhando e deixando de confessá-los? Deus nos convida para que nós possamos orar enquanto Ele pode ser encontrado, para que nós possamos tomar uma posição enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Ore por alguns instantes. Coloque a sua vida diante do Senhor.
Pensa naquilo que tem te afastado do Senhor, naquilo que você mesmo tem colocado como um obstáculo para que você possa se aproximar mais de Deus, para que você possa ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de disposição, de abertura de coração para servir ao Senhor com alegria, com prazer. Deus nos dá a oportunidade de colocarmos os nossos pecados diante dele, para que ele mesmo possa cobrir esses pecados. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã. Eu quero colocar a minha vida também diante do Senhor. O Senhor conhece cada vida, cada desafio, cada problema, cada coração. E o Senhor sabe o que cada um colocou diante de Ti, no Teu altar neste momento. A falta de perdão, talvez, a omissão, as barreiras que nós colocamos para experimentar mais de Ti. Pai, que tudo isso possa cair por terra em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar de uma vida de intimidade, uma vida de prazer no Senhor, prazer em fazer a Tua obra, em participar da Tua obra, alegria no Senhor, alegria de falar de Jesus para as pessoas com quem nós encontrarmos durante a semana, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, que nós possamos entender que pelas nossas próprias forças nós não temos a capacidade de cobrir os nossos pecados. Sejam coisas ruins que fazemos, coisas que vão contra a Tua palavra, seja a nossa omissão. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Que o Senhor possa nos dar motivação, que o Senhor possa nos dar um desejo, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti e permitir que o Senhor cubra os nossos pecados. Eu entrego a minha vida e a vida dessas pessoas que estão aqui, das pessoas que irão nos assistir durante a semana. Que o Senhor possa estar presente em cada vida, gerando quebrantamento, gerando transformação de vida, gerando propósito para a vida de cada um. Que nós possamos ser livres da culpa do pecado, que nós possamos ser livres de reter, de segurar o pecado para nós mesmos, que nós possamos entregar os nossos pecados ao Senhor e experimentar uma mudança de vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado aquele cujos pecados são cobertos por Jesus. Amém? Que o Senhor nos dê uma semana de bênção. Quero convidar você a colocar a tua semana diante do Senhor. Desafios da semana. Fala para Deus que você quer que Ele coloque vidas na tua vida para você compartilhar do Evangelho de Jesus, que você quer ser um agente de missão, um missionário durante a semana, que você quer de fato ruminar essa palavra, para que Deus possa te dar um coração limpo, e que essa purificação seja assim traga para você uma força, um poder para você repartir com as pessoas, possa tirar você da zona do conforto e te fazer um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Domingo é o nosso culto de missões. Pense nisso. Missão não é trazer a pessoa na igreja, é fazer durante a semana a missão acontecer na vida das pessoas. Trazer é para que juntos nós possamos glorificar a Deus, para que juntos possamos celebrar a Deus, o Deus que é missionário, que mandou o seu Filho ao mundo para nos evangelizar, para nos conquistar, para nos trazer a graça, para nos cobrir com a sua misericórdia, com o seu amor. Coloque
a tua vida diante de Deus, a tua família, em nome de Jesus. Lembre também das pessoas amadas que estão viajando, para que a bênção de Deus esteja sobre eles também. Senhor, esse tempo foi maravilhoso. O Senhor esteve se manifestando a nós através de cada ato deste culto. E eu quero te louvar pela vida desses amados que se apresentaram no temor do Senhor, para que o culto pudesse acontecer. Senhor, a obra é do Senhor. E quem está mais preocupado com a obra do Senhor é o Senhor mesmo. Por isso, Deus, queremos dizer para o Senhor: eis-nos aqui, usa-nos, mas que precisamos do Teu Espírito, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção, precisamos da revelação da Tua palavra, precisamos que o Senhor faça de nós vidas ousadas, e que o Senhor possa trazer a nós, Deus, um resultado que glorifica o Teu nome. O Senhor possa fazer frutificar, o Senhor possa fazer acrescentar, que o Senhor, que é o Senhor da obra, possa derramar do seu poder sobre nós. Muito obrigado pela vida de cada um desses amados que o Senhor trouxe aqui, cada família aqui representada. Eu quero abençoar em nome de Jesus, quero abençoar a igreja, aqueles que não puderam vir. Senhor, Tu sabes os motivos, Senhor, que o Teu Espírito possa visitar cada um deles, tocar em cada coração, possa assistir na necessidade de cada um deles. Guarda aqueles que foram viajar, Senhor, zela deles, que eles possam ir e voltar em perfeita paz. Senhor, nós estamos agora voltando para os nossos lares. A semana é um desafio para nós. Que o Senhor possa nos dar a saúde, a bênção da vida, que o Senhor possa nos dar a disposição para o trabalho, e que o Senhor possa suprir as nossas necessidades em amor e graça. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre nós, mas que não sejamos egoístas, que queiramos repartir dessa bênção com outros, porque o Senhor nos chamou para sermos missionários do Senhor, fazer discípulos de todas as nações, que nós possamos reconhecer o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor está presente em nós, e que possamos querer fazer manifestar essa presença na vida das pessoas com quem nós convivemos durante a semana. Que o Senhor possa nos levar nessa fé, que o Senhor possa nos levar nessa confiança, e que o Senhor possa trazer a nós um coração limpo, nos ajudar a ruminar a palavra de Deus durante a semana, e que nossas vidas sejam transformadas, e que nós possamos testemunhar do Teu amor, do Teu poder, do Teu perdão com outros. Que o Senhor possa começar essa obra dentro da nossa própria casa, que o Senhor possa gerar perdão dentro de casa, que o Senhor possa gerar salvação dentro de casa, gerar transformação dentro de casa, e que nós possamos glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou convidá-los para que se coloquem de pé. Em nome de Jesus, vamos receber a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.